Noiva recebe véu da tia viúva. Mas uma maldição esquecida muda tudo para sempre. Ana estava radiante. Os preparativos para o casamento com Lucas faziam seu coração disparar. O pequeno vilarejo onde vivia vibrava com a novidade. Mas havia uma sombra pairando. Uma história antiga que as pessoas sussurravam à mesa da padaria enquanto tomavam café. O famoso véu da família, um objeto coberto de mistério, havia chegado às suas mãos através de sua tia Isadora, a viúva enigmática que todos temiam como uma bruxa. O véu traz sorte, Ana, disse Isadora com um brilho nos olhos. Mas havia algo em seu tom que fez um arrepio percorrer a espinha de Ana. Ignorando os avisos, decidiu usá-lo, mergulhando de cabeça na excitação do matrimônio. A alegria, no entanto, logo foi ofuscada por eventos estranhos. Um vaso que ela amava se quebrou do nada. As luzes piscavam incontrolavelmente e visões de rostos distantes atormentavam suas noites. Ana começou a questionar se o véu, adornado com bordados elaborados, realmente carregava o peso da história das mulheres que usaram antes dela. Cada uma delas, dizia a lenda, enfrentou uma tragédia arrasadora no dia do seu casamento. Um nó na garganta impedia de ignorar as advertências. Isadora, percebendo a angústia nos olhos da sobrinha, tentou intervir. Ana, você não sabe o que pode acontecer. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de uma nova onda de eventos começar. Uma velha caixa na casa de Ana se abriu sozinha, revelando cartas que contavam sobre traições, segredos guardados e lágrimas que molharam muitos corações. O mesmo tipo de histórias de amor que deveria ser celebrada, mas agora se tornavam pesadelos. Num dia fatídico, alguns dias antes do casamento, ela encontrou Lucas no parque. Sua expressão era um misto de aflição e amor. Ele a segurou com força. E a conexão deles era palpável, mas a cada toque um frio cortante a envolvia. Ana sabia que o véu estava M. O dia do casamento chegou e a vila toda se aglomerou para testemunhar a união. O que poderia ser um momento de alegria transformou-se em um colapso quando um acidente horrível aconteceu. Os gritos ecoaram e a cena se tornou um borrão de pânico e confusão. A maldição tinha se manifestado e a pergunta que ecoava era: o amor deles conseguiria sobreviver a tudo isso? Ana ficou paralisada entre o caos e a indecisão. Deveria sacrificar tudo por um futuro incerto ou combater a maldição que parecia tão enraizada em sua linhagem? Enquanto o véu tremia nas suas mãos, ela percebeu que o destino poderia estar mais entrelaçado do que jamais imaginou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O dia do casamento era um turbilhão de emoções. Ana estava paralisada, o grito dos convidados ecoando em seus ouvidos. A cena ao seu redor parecia um sonho distorcido, onde tudo estava em câmera lenta. Ela olhou para Lucas, que tentava chegar até ela, seu rosto marcado pelo desespero. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma figura surgiu entre a multidão. Isadora, sua tia com os olhos arregalados e o rosto pálido.
Não, não use o véu! Ela gritou, a voz carregada de urgência, uma advertência muito mais grave do que Ana podia imaginar. O caos se instaurou. Alguém havia caído. Gritos misturavam-se com murmúrios de pânico. Ana estava prestes a perguntar à tia o que estava acontecendo, quando o véu começou a pulsar em suas mãos, quase como se tivesse vida própria. O que está acontecendo? A pergunta saiu presa na garganta, enquanto o arrepio a envolvia. Os rostos dos convidados passaram de alegria para horror. É a maldição! Uma senhora da fila sussurrou, puxando o filho para trás. Ana olhou para o véu novamente. E nesse exato momento, uma corrente elétrica percorreu seu corpo e a visão de seu casamento ideal começou a desmoronar. Então, uma explosão de luz ofuscou a cerimônia. Um clarão extremamente intenso. Todos fecharam os olhos. Gritos de pavor se misturaram ao barulho ensurdecedor. Quando Ana conseguiu abrir os olhos, a cena havia mudado completamente. O chão estava coberto de flores e o céu de um azul profundo. Mas tinha algo errado. E então, uma figura familiar apareceu, emergindo das flores. Um homem de terno escuro, com um sorriso sinistro. Você finalmente chegou, Ana. Era Rafael, o ex-namorado, que todos acreditavam estar morto num acidente anos atrás. Os murmurinhos da multidão se transformaram em um silêncio gélido. Ana sentiu o coração parar. Como isso era possível? Rafael havia sido um amor proibido, a razão pela qual sua família se afastou. E agora ele estava ali, vivíssimo. A presença dele era um fardo que Ana carregava, um segredo que a mantinha acordada à noite. Estou aqui para libertá-la! Você sabe que sempre foi minha, disse ele com um olhar que misturava possessão e carinho. O pânico tomou conta de Ana. Ela se sentiu dividida, como se estivesse num círculo de fogo. O véu a apertava como um punho. Isadora avançou, sua voz tremendo. Rafael não é quem você pensa que é. Ele é parte da maldição. A confusão tomou conta da multidão, enquanto as verdades não ditas começaram a emergir. Não escute, Ana. Ele está aqui para destruir tudo. Ela berrava, mas cada palavra parecia se perder na tempestade de emoções. Lucas observava. O semblante de um homem traído, sentindo como se estivesse em um pesadelo. O que ele sabia sobre Rafael? O que mais sua tia estava escondendo? Ana olhou ferida para Lucas e então para Rafael, seu coração dividido. Você só causou dor! Ela gritou, mas dentro dela havia um eco do amor que nunca realmente se apagou. As flores começaram a se desintegrar, as cores do mundo ao seu redor desvanecendo. Corações partis, amores esquecidos, segredos revelados. Em meio a todo aquele caos, a única certeza que restava era de que tudo o que Ana acreditava saber estava prestes a desmoronar. O que Rafael realmente queria? E o que a maldição do véu significava para seu futuro? As perguntas assombravam, enquanto ela se enfrentava à escolha mais difícil de sua vida. E quando tudo parecia estar prestes a desmoronar, outra explosão de luz iluminou o céu. E a resposta ainda estava por vir. A luz ainda resplandecia, mas a confusão tomou conta. O coração de Ana batia descompassado. O mundo girava ao seu redor. Rafael, parado ali, era como uma tempestade em seu coração. O que você quer de mim? Ela gritou, sentindo o nó na garganta se apertar. Os convidados estavam em choque. Muitos com as mãos na cabeça.
outros sussurrando, tentando entender o que acabara de acontecer. Isadora se adiantou. Ele não pode estar aqui! A voz dela parecia rasgar o ar, cheia de pavor. Ana olhou para Lucas e viu seu olhar. Uma mistura de dúvida e dor. Ana, me diga que isso não é verdade. A pergunta dele ecoou como um golpe. Eu não sei. As palavras saíram como sussurros, enquanto a visão de Rafael aprendia. Então, um ruído estrondoso, como um trovão, fez todos olharem para o céu. Uma nuvem negra se formou, ocupando rapidamente o azul com tons de cinza. O pânico se espalhou, e com isso a intensidade aumentou. Ana percebeu que o véu em suas mãos se tornou pesado, quase como se estivesse tentando arrastá-la para o chão. Você não entende. Rafael é mais do que só um fantasma do passado. Ele é parte da maldição, gritou Isadora, agora com lágrimas nos olhos. Ana olhou de novo para Rafael, sua voz soando como uma melodia familiar, mas carregada de um veneno. Você precisa escolher, Ana. Você sempre viu isso como um amor perdido, mas eu só queria salvar você. Ele deu um passo à frente. A multidão recuou abruptamente. E nesse momento de tensão, algo mais surgiu. Os murmúrios dos convidados se tornaram gritos de pânico. O chão começou a tremer, como se todo o vilarejo estivesse prestes a desmoronar. Corram! O que está acontecendo? Uma mulher gritou, enquanto flores se erguiam do chão e começavam a flutuar, formando uma pirâmide de cores e fragrâncias estranhas. Ana ficou paralisada. O véu pulsava contra seu peito como um coração que queria escapar. Uma sombra passou voando, rápida como um relâmpago. Todos olharam, enquanto figuras estranhas emergiram das flores, animadas, dançando ao redor. Eram silhuetas de homens e mulheres que pareciam saídos de um conto de fadas, mas com rostos de dor. Ana sentiu um frio na espinha. O que é isso? Sussurrou. Mas sua voz mal saiu. E então, a revelação! Uma figura que ninguém reconhecia se adiantou do meio das sombras. Era uma mulher, com o rosto coberto por um manto. Sou a guardiã deste véu, e seu destino não é escolher entre eles, mas romper com a maldição que assola sua família há gerações. Sua voz ecoou, e o ar ao redor parecia apertar, romper com a maldição. Ana repetiu, a esperança e o desespero se entrelaçando em sua mente. Mas como? O que eu preciso fazer? Precisamos saber a verdade sobre seu passado. Existe um segredo que você ainda não conhece. Um sacrifício que precisa ser feito. A guardiã disse, e todos os olhares se voltaram para Ana. O ar parecia tenso, como se cada palavra dela fosse uma escolha que moldaria o futuro. Que sacrifício! O medo tomou conta. Alguém deve abrir mão do que mais ama, liberar o vínculo do amor e ansiedade, e uma verdade devastadora será revelada. A mulher se desvaneceu com as sombras, deixando um silêncio angustiante. Ana olhou para Lucas, desesperada, e então para Rafael, com as perguntas queimando dentro dela. O que exatamente a mantinha prisioneira? O que ela realmente amava? E, acima de tudo, quem ela teria que perder para libertar sua família da tragédia? Os rostos ao seu redor se distorciam, e a única certeza era que a escolha dela mudaria tudo, para sempre. A multidão observava, inquieta, enquanto Ana sentia o peso do véu, agora mais pesado que nunca. A verdade a aguardava, mas a um custo aterrador. O que fazer? O que seria verdade e o que seria
parte da maldição. O tempo se esgotava. Ana sentiu o peso do véu em suas mãos, como se ele quisesse tomar controle da sua vida. O coração batia acelerado. Lucas e Rafael estavam ali, suas presenças pesadas como pedra. Isadora, com lágrimas nos olhos, parecia estar prestes a gritar novamente. Você precisa decidir, Ana. A tensão na atmosfera é apalpável, como se todos fossem motas em uma tempestade prestes a explodir. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, a multidão fez um movimento inesperado. Um grito cortante atingiu os ares. Olhem! Uma luz ofuscante desceu do céu, um brilho ardente que paralisou todos ali. Ana fixou os olhos na origem da luz, um redemoinho brilhante que se formava no centro da praça. A cena se desdobrou diante dela em um espetáculo surreal. Enquanto todos se viravam, uma figura feminina apareceu no centro da luz. Alta, imponente, com um olhar que poderia facilmente desconcertar qualquer um. Ana piscou, não acreditando no que via. É a sua avó, a mãe de Isadora, que tantas histórias lhe contara, mas que ela acreditava estar perdida para sempre. Vovó? Sua voz falhou, um misto de alívio e confusão. Minha querida, você não está sozinha. É hora de encarar a verdade. A voz dela era doce, mas havia um peso que fazia o coração de Ana acelerar. O véu, ele liga você ao seu passado. Mas você deve saber quem você realmente é. Ana sentiu o chão tremer sob os pés. A multidão estava em choque. Muitos sussurravam, enquanto a avó continuava. A maldição não começou com você, mas com algo muito mais profundo. Comigo. O ar ficou carregado de expectativa. Lucas e Rafael se entreolharam, surpresos, como se até mesmo eles duvidassem da realidade. Que você quer dizer? Lucas tentou se aproximar. O que está acontecendo? Eu não sou apenas a guardiã do véu. Eu sou a razão pela qual a maldição existe. A avó revelou, e as palavras cortaram fundo. Todos na praça pareceram dar um passo para trás, o pânico estampado nos rostos. Se Ana estava confusa, Lucas parecia em estado de choque. E Rafael deixara de ser o espectro do passado para se tornar parte de uma trama muito mais complexa. Quando eu era jovem, eu fiz um pacto, um amor proibido, uma traição que destruiu não apenas meu casamento, mas também as futuras gerações. Ana olhou para Isadora, que mordeu os lábios, se segurando. O véu é um reflexo desse pacto. Ele liga as mulheres da nossa família a um ciclo de dor e traição. Ana sentiu o coração gelar. O que você está dizendo? Que a maldição é sua culpa? A cada palavra da avó, uma verdade nua se tornava dolorosamente clara. Sim! E, de alguma forma, eu voltei para que você não repetisse o mesmo erro, meu amor. Ela disse com um olhar carregado de amor, mas também de dor. Mas há mais. O sacrifício que você deve fazer não é fácil. Você terá que abrir mão do que ama de verdade. E antes que Ana pudesse processar tudo, uma explosão de sombras emergiu do chão. Eram figuras disformes, rostos conhecidos, cheios de dor. Mãe! Gritou Isadora, o horror estampado em sua expressão. Ana olhou desesperada, enquanto essas sombras se tornavam mais tangíveis, mais próximas. E logo reconheceu traços familiares. São suas mulheres, suas ancestrais. Elas também carregavam o peso do véu. A avó olhou para as sombras.
O sacrifício é libertá-las do ciclo. Você terá que escolher, Ana, liberar seu futuro ou manter a dor que acompanha a sua linhagem. Ana respirou fundo. Estava em um dilema profundo. Se decidisse libertar suas ancestrais, o que aconteceria com Lucas? E Rafael? A ideia de perder uma das duas únicas pessoas que amava era insuportável. Mas a ideia de continuar a maldição? Um nó se formou na sua garganta. Os rostos na sombra se aproximaram, sussurrando palavras de desespero e arrependimento. Os olhos delas estavam fixos em Ana, implorando por libertação. O céu escurecia e as flores começaram a murchar. O tempo se esgotava. Ana! Lucas gritou, estendendo a mão dela, mas Rafael se pôs entre eles. A maldição depende da sua escolha. E assim, em um momento onde cada segundo se estendia como uma eternidade, Ana teve que decidir: libertar os rostos do passado ou sacrificar aquilo que mais amava. O caos se intensificava ao redor, e o que seria a escolha dela mudaria tudo para sempre. O desenrolar da trama tomaria um rumo que ninguém estava preparado para aceitar. Ana sentiu que o vórtice de emoções a cercava, o peso do véu apertando suas mãos, e as sombras dos rostos familiares sussurravam à sua volta. Ela estava diante de uma escolha impossível, e o mundo parecia rodar em um eterno devaneio. Cada palavra da avó cortava mais fundo. O anseio por salvar sua linhagem era esmagador, mas o que realmente significava abrir mão de quem amava? Antes que pudesse responder, o céu unia e se escurecia rapidamente. A nuvem formava um redemoinho que sugava a luz do dia. Gritos de pavor ecoaram da multidão. Ana olhou para Lucas, seu amor, seu futuro, e então para Rafael, o fantasma de um amor ilícito que parecia tão vivo quanto ela mesma. O que está acontecendo? A pergunta brotou desesperada. E então, no meio do caos, uma explosão de luz irrompeu do céu, como um relâmpago, iluminando tudo ao redor. Ela ofuscou os olhos de todos e uma onda de energia pulsou pelo ar. Mais alto que gritos ecoou uma voz profunda e autoritária. A verdade nunca ficará oculta. A imagem da avó começou a desvanecer enquanto Ana lutava para compreender. O que estava acontecendo? O ar estava denso, como se os próprios elementos ameaçassem colidir. Os rostos ao redor refletiam desespero, mas havia algo mais. Uma tensão elétrica entre Lucas e Rafael que não havia notado antes. As flores aos pés de Ana começaram a murchar, uma a uma, absorvendo a luz que antes estavam irradiante. Não! Ana gritou, soltando o véu e correndo na direção de Rafael, como se a única maneira de conter a tempestade fosse se entregar ao passado. Mas uma voz familiar a parou em seco. Ana, não vá! Era Lucas. Seus olhos estavam ardendo. Isso não é o que você pensa. Ele apontou para Rafael, que estava ao seu lado. Uma sombra pareceu se erguer do chão, elongando-se entre os dois. Você não pode deixá-lo te manipular assim! Lucas gritou, a empatia transformando-se em desespero. Naquele momento, Ana percebeu que algo mudou. O que você sabe, Lucas? O que está acontecendo? Rafael sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Antes que pudesse responder, um novo flash de luz envolveu a praça e um clarão iluminou Rafael em uma aura sobrenatural. As sombras ao redor dele começaram a se retorcer e moldar, como se quisessem se libertar. O pânico se intensificou, mas Ana não conseguia desviar o olhar. Você precisa saber a verdade, Rafael declarou, sua voz ecoando com uma força que parecia irreal.
Eu nunca morri no acidente. Fui forçado a desaparecer. A maldição não é sua família. É mais profundo. É sobre o que você nunca soube. Ana sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas havia um fio de esperança misturado ao medo. A sua tia e sua avó, elas conheceram o verdadeiro motivo da separação. Você não é só uma vítima, Ana. Você é a chave para restaurar o equilíbrio quebrado. A sua linhagem, tudo leva a você. Cada palavra dele era como uma bomba prestes a explodir. Ana, Lucas disse, sua voz agora suave. O que ele está dizendo? É uma mentira. Não pode ser verdade. Rafael avançou, o brilho nos olhos emanando uma urgência angustiante. Você é o que resta do pacto. Se você não decidir quebrá-lo agora, não apenas sua linha, mas tudo o que você ama ficará preso num ciclo eterno. O chão tremeu, as flores se tornaram cinzas e as sombras ao redor começaram a se agitar freneticamente. Sofrimento e dor se manifestaram no rosto de Isadora à distância. O mundo parecia estar desmoronando e Ana precisava escolher agora. O véu voltou a pulsar, exigindo sua atenção. Mas então, uma revelação cortante se impôs. As sombras começaram a se adensar e, em meio à luz e escuridão, surgiram novos rostos. Eram figuras familiares, algumas dela, em uma dimensão que ela nunca esperou ver. Elas estavam lá, e agora Lana percebeu, não eram apenas ancestrais, mas sua própria essência, refletida em cada uma delas. Você precisa decidir quem você é. Ana, uma de suas antepassadas, gritou, sua voz sobressaltando a atmosfera. Não deixe que o medo defina seu futuro, em meio ao caos e à revelação. Ana entendeu que cada escolha trazia consequências que poderiam transcender sua própria vida. E quando tudo parecia perdido, um novo caminho iluminou diante dela, mais desafiador do que qualquer um que já havia encarado. O que mais ela não sabia sobre si mesma? E ao toque das sombras, o que realmente significava quebrar a maldição? Com a escolha à frente dela, o destino estava prestes a dar uma volta dramática e Ana percebeu que o que poderia ser libertação também poderia se tornar a maior prisão de todas. Ana estava paralisada. O que Rafael dizia era inacreditável e o peso daquela revelação a golpeava como um soco no estômago. Os rostos das mulheres ao seu redor se distorciam. Suas expressões eram de dor e súplica. O céu escurecia, como um presságio do que estava por vir. Era como se o universo estivesse prendendo a respiração, aguardando sua decisão. Não escute ele, Ana. Lucas gritou. O desespero em sua voz era palpável. Mas algo dentro dela estava mudando. A energia do véu que pulsava em suas mãos parecia agora vibrar em sintonia com as sombras ao redor. E no momento em que tudo parecia perdido, uma figura emergiu da escuridão. Uma presença reconhecível, mas cheia de mistério. Espei! Gritou uma voz súbita. Era Isadora, sua tia, com os olhos arregalados e uma expressão que misturava alívio e pânico. Todos a encararam enquanto ela avançava, ofegante. Você precisa saber a verdade. Ana, você não pode abrir mão do amor verdadeiro. Amor verdadeiro? Ana repetiu, confusa, olhando entre Lucas e Rafael. Quem ela precisava acreditar? A culpa e o arrependimento pulsavam dentro dela, fazendo seu coração bater mais rápido. Isadora fez uma pausa. A tensão no ar era palpável. O que você não sabe, querida, é que Rafael não é o único que voltou do passado. Ele é parte de uma verdade muito maior.
Um amor que se estende por gerações. As palavras dela pairavam como uma tempestade prestes a se romper. Antes que pudesse pensar, outra explosão de luz surgiu e todos olharam para cima, atordoados. Uma figura feminina desceu do céu, flutuando como uma visão. Era a avó de Ana, mas não a que tinha surgido antes. Era outra mulher, com um manto que refletia os raios de luz, e seus olhos eram como universos inteiros. O ciclo não é só sobre o véu, Ana, é sobre todas nós, presas devido ao erro familiar. A voz dela soava como um eco de céus. Cada geração traz uma parte dessa dor e você... A mulher olhou nos olhos de Ana com um olhar que fazia seu coração parar. Você é a única que pode quebrar a maldição de uma vez por todas. O pânico tomou conta novamente e a multidão murmurava, inquieta. O chão sob Ana tremeu e um vórtice de sombra se formou ao redor. O céu continuava mudando, as nuvens se contorcendo como se quisessem se libertar. Como posso quebrar algo que nem entendo? Ana gritou, sua voz ecoando entre os olhos sedentos da multidão. Mas então, em meio ao caos, uma revelação dolorosa surgiu. A mulher de manto começou a desvanecer e Ana sentiu um puxão em seu peito. O lamento percorreu o ar. A decisão não é sua, Ana. Você não é quem você pensa que é. Ana sentiu o coração encolher. Como assim? O que você está dizendo? A mulher olhou intensa e profundamente, e então uma sombra se separou das figuras familiares. Era uma versão dela mesma, diferente, transbordante de uma energia obscura. Eu sou você, do passado. O que você realmente deseja saber é que você não é uma vítima, Ana. Você faz parte da maldição. O choque atingiu como um raio, um grito preso na garganta. Rafael e Lucas trocaram olhares confusos, mas uma verdade se desenhou na mente de Ana. Vocês não podem me salvar. Eu sou a chave e o problema. Ela murmurou, cada palavra uma lâmina. Tudo começou a girar. Ana sentiu os laços da sua história se despedaçando. Os murmúrios da multidão cresceram, transformando-se em um coro de vozes perdidas. Você só tem um caminho e vai determinar o futuro de todos nós. A versão dela mesma disse, a intensidade crescendo ao seu redor. As flores secaram e as sombras dançaram, criando uma tempestade de caos. O que Ana realmente desejava. E o que a maldição havia feito com ela? No momento seguinte, a luz explodiu, levando tudo a um estado de silêncio que parecia eterno. Agora, Ana sabia que a verdade poderia destruir ou libertar. E estava prestes a fazer a escolha mais pesada de sua vida. Mas qual? Ana estava paralisada. O mundo girava ao seu redor. Cada segundo se estendia em uma eternidade plena de expectativa. As sombras dançavam, e a figura familiar de sua avó, desaparecida, pairava em sua mente. Enquanto o peso do véu pulsava em suas mãos como um coração desesperado. Queria entender, mas as vozes a cercavam, sussurrando verdades e mentiras. Rafael estava ali, ainda tão imponente e sedutor, e Lucas, com o olhar atormentado, lutava para fazer sentido daquela confusão. As palavras da avó ecoavam nos ouvidos de Ana, mas a verdade pareceu se desfazer em frações de segundo. Ela precisava agir, e rápido. "O que você quer de mim?" gritou, a voz carregada de desespero. E quando menos esperava, uma explosão de luz irrompeu do céu, cegando todos.
Ana sentiu um golpe seco e, em segundos, a terra sob seus pés cedeu, como se o chão decidisse lhe engolir. Ela caiu e uma onda pulsante de energia a empurrou para longe. Quando tudo ficou quieto, Ana se levantou, atordoada. Ao seu redor, nada era como antes. Estava sozinha em um vasto campo, cercada por flores brancas e reluzentes. O céu estava limpo, mas havia uma sensação estranha no ar. Uma silhueta surgiu à distância. Em um ímpeto de esperança, Ana correu em sua direção, suas pernas quase tropeçando de ansiedade. Mas ao se aproximar, a figura revelou-se. Era outra versão de si mesma, mas com um olhar que parecia frio e malicioso. "O que você quer de mim?" A Ana do futuro perguntou, e a voz era um eco distorcido da sua própria. Ana sentiu o coração disparar. Que mágica era aquela? "Você não entende ainda, não é?" A Ana do futuro disse, sorrindo de uma forma que a deixava arrepiada. "Eu sou o que você se tornará se não tomar a decisão certa." O choque a atingiu como um soco e Ana olhou ao redor, confusa. "Mas eu estou aqui para quebrar a maldição." "Você não pode quebrar o que não entende. Sua vida inteira foi manipulada por aqueles que amou." A outra sussurrou com um brilho maligno nos olhos. Ana sentiu o peito apertar. "Rafael e Lucas não são quem você pensa. Eles estão entrelaçados em sua história, mas não como heróis." Aquilo era como um golpe de faca. "Do que você está falando?" Ana perguntou, a voz tremendo. Então a visão da sua avó, a guardiã do véu, atravessou sua mente. "Você não entende?" A outra Ana riu suavemente. "A maldição não vem de suas ancestrais. Ela foi criada por você, Ana. Você é a responsável por manter o ciclo vivo. O mundo desmoronou ao seu redor." O que ela queria dizer? Essa verdade era amplificada pelo eco do seu passado. E antes que Ana pudesse enfrentar a revelação, uma onda negra se formou ao lado delas. Uma mistura de sombras e luz. As figuras familiares começaram a emergir, mas não eram aquelas que Ana esperava. Seus rostos eram contorcidos, a dor estampada neles. Desesperada, Ana olhou para a Ana do futuro. "Isso não pode ser verdade. O que eu sou?" O espanto tornou-se um grito, mas a outra Ana apenas sorriu, uma expressão que não era humana. "Você sempre teve o poder de escolher. A maldição não foi apenas passada para você. Você a criou. Agora, você deve decidir. Libertar os seus entes queridos ou se tornar o que sempre foi destinado a ser. É hora da escolha, Lana. O que você prefere? Esse amor deles ou sua própria liberdade?" Ana vacilou. O tempo parecia escorregar por entre seus dedos. E tudo ao seu redor começou a se distorcer de novo. "O que eu sou?" Era tudo o que ela conseguia murmurar, enquanto as sombras se aproximavam e a verdade ardia em sua mente. O que significava essa escolha? O que ela realmente queria? Em meio ao caos, uma voz conhecida se elevou, cortando a tensão. "Ana, não! Você não pode!" Era Lucas. Ele estava a poucos passos, mas havia algo nos olhos dele que não era só amor. Era desespero, como se ele estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. "Você não soube a verdade." Ana sentiu o coração parar. O que mais ele poderia estar escondendo? E antes que pudesse processar, o chão sob seus pés estremeceu, como se estivesse prestes a se romper. E com isso, uma nova onda de incerteza tomou conta dela. Ela estava à beira de um precipício, mais do que nunca.
Qual era o próximo movimento? O que mais estava por vir? A escolha dela reverberaria por gerações. E no fim, qual verdade era a mais devastadora? Ana estava perdida. O tempo parecia escorregar entre seus dedos e a decisão que tinha que tomar se tornava insuportável. Enquanto Lucas e Rafael se encaravam, prontos para estourar como um balão prestes a estourar, uma tensão densa pairava sobre todos. Escute, Ana, você não pode querer isso! Gritou Lucas, sua voz rasgando o ar. Ele se aproximou, mas Rafael o deteve, um brilho de possessão nos olhos. Você precisa saber a verdade. Rafael insistiu, mas Ana sentia seu coração pesado. Pare! Todos vocês! Ana gritou, o desespero fazendo sua voz ecoar. Mas naquele momento, tudo o que conhecia começou a desmoronar. Uma onda de luz surgiu, iluminando o céu e fazendo com que todos na praça olhassem para cima. E quando a luz atingiu seu ápice, um estrondo ensurdecedor cortou a cena. Como se o céu tivesse se partido em dois. Ana fechou os olhos. Os gritos se tornaram abafados. Quando abriu novamente, algo tinha mudado. Ao invés do campo de flores, agora estava em uma sala escura, as paredes cobertas de retratos de mulheres da sua família, todas com olhares tristes e histórias contidas em seus olhos. Ela se virou, e as sombras começaram a se moldar em figuras. No fundo, você sempre soube, Ana. Uma voz sussurrou. Era a versão dela do futuro, mas algo estava diferente. Os olhos dela tinham um brilho sombrio. Você acha que esse amor vai salvar você? Tudo isso é uma ilusão. Era como se um nevoeiro tivesse se instaurado em sua mente. O que você está dizendo? Ana gaguejou, sua respiração agora acelerada. O calor dentro dela se transformou em um frio cortante. Rafael e Lucas não são apenas ferramentas na sua história. Eles são parte do jogo. O amor que você sente por eles pode muito bem ser sua perdição. As palavras dela cortaram como um punhal. E Ana ficou atordoada. O que você quer dizer com isso? A figura dela do futuro avançou. Você nunca pensou sobre a origem do véu, não é? A verdade que a sua avó e sua tia esconderam não é só sobre amor e maldição. É sobre poder e sobre você. Ana piscou confusa. Poder? O que isso tem a ver com a minha vida? Você é a última de uma linhagem de mulheres que podem manipular o véu. Mas quando você toca, não é só azar que vem com isso. É um fardo, um sacrifício que não pode ser evitado. E você fez esse sacrifício há muito tempo? A expressão dela era tão fria que fez Ana tremer. E em uma fração de segundo, tudo fez sentido. Todas aquelas visões, todos aqueles rostos que surgiam, não eram apenas tragédias. Eram ecos do que ela mesma se tornaria. Você... Ana conseguiu murmurar. Você é parte da maldição. Simultaneamente, a sala começou a tremer. As paredes ganhavam vida. As sombras dançavam e os retratos começaram a se desfazer. Ela estava assustada, mas tinha que entender. Qual é o sacrifício? O que eu tenho que fazer? Renunciar a quem você ama e ser quem você nasceu para ser. A voz ficou distante, ecoando, ou permanecer na sombra, paralisada pelo amor, e se perder. Ana sentiu o chão sob seus pés desmoronar. As figuras familiares se dispersaram em fumaça, e tudo o que ela via era escuridão em movimento. Com isso, um novo choque a atingiu. Rafael e Lucas começaram a se contorcer de dor. Suas expressões distorcidas, como se um feitiço os prendesse.
Ana teve que escolher entre dois amores ou também se perder. Não! O que está acontecendo? Lucas gritou. Mas a angústia em sua voz parecia se diluir no caos. Rafael estava à mercê de algo invisível, sua presença intensa se desvanecendo. E quando Ana se voltou para a versão dela do futuro, a sala havia desaparecido. O que você fez? Ana berrou, enquanto tudo ao seu redor estava em desintegração. Fiz o que você sempre soube que tinha que fazer. Agora você deve decidir. Uma risada ecoou no ar. O que ela poderia escolher nessa situação estava sendo assombrada por segredos que nunca soube que existiam. E antes que pudesse entender mais, um último flash de luz iluminou a escuridão, revelando uma verdade devastadora sobre o véu e sua própria essência. No meio da luz, uma imagem surgiu. Uma mulher com traços idênticos aos de Ana, mas com um olhar que transbordava de dor e determinação. Ana, sou eu! E isso é apenas o começo. Estava paralisada. O mundo girava ao seu redor. Cada segundo se estendia em uma eternidade plena de expectativa. As sombras dançavam e a figura familiar de sua avó desaparecida pairava em sua mente, enquanto o peso do véu pulsava em suas mãos como um coração desesperado. Queria entender, mas as vozes a cercavam, sussurrando verdades e mentiras. Rafael estava ali, ainda tão imponente e sedutor, e Lucas, com um olhar atormentado, lutava para fazer sentido daquela confusão. As palavras da avó ecoavam nos ouvidos de Ana. Ela precisava agir, e rápido. O que você quer de mim? Gritou a voz carregada de desespero. Uma explosão de luz desceu do céu, e a sala em que estava se desfez em 1000 pedaços. Ana se viu novamente na praça do vilarejo, mas tudo parecia diferente. O ar estava pesado e o céu, uma mistura de cores surreal, sugeria que algo estava prestes a acontecer. As figuras que a cercavam, que antes eram sombras familiares, agora pareciam mais ameaçadoras. Lucas a chamou. Desesperado! Ana, cuidado! Mas a voz dele parecia um eco distante, enquanto Rafael se aproximava. Seu sorriso era agora uma máscara fria. Ela não pode saber a verdade ainda. Sussurrou e o impacto das palavras cortou fundo. Ana sentiu um nó na garganta. O que você está escondendo? Sua voz tremia, mas a necessidade de saber era mais forte do que o medo. Então, de repente, um grito ecoou. Ana, cuidado! As palavras vinham de Isadora, que surgiu entre a multidão, e seus olhos estavam arregalados, cheios de terror. Antes que pudesse pensar, outra onda de luz a cegou e uma figura emergiu do brilho. Era uma mulher, de pé, de mãos dadas com um homem que Ana não reconhecia, mas que possuía um olhar familiar. Era seu pai, que havia desaparecido quando ela era criança. Pai? O choque fez seu coração quase parar. Você precisa entender, filha, disse ele, a voz carregada de dor. O véu é mais do que uma maldição. É um selo, um segredo que nossa família esconde. Ana, a verdade é que você não é apenas a portadora do véu. Você é a causa do que aconteceu a todos nós. Ana sentiu suas pernas fraquejarem. A revelação a atingiu como um relâmpago. Como assim? O que você quer dizer? Tudo ao seu redor parecia girar, e a multidão estava em silêncio, observando o drama se desdobrar. Você tem o poder de quebrar essa maldição, mas a um custo. O que você ama
será perdido. Você não pode ter os dois. A aflição nos olhos dele a esfaqueava. Mas Rafael sorriu. Um sorriso que não correspondia à dor do momento. É isso, Ana. Você tem que fazer sua escolha. O amor do seu pai ou a liberdade para sua linhagem. Uma vida de dor ou criar um novo começo. Ana olhou para Lucas, que estava em choque, e depois para Rafael, que parecia irradiar uma confiança sombria. A multidão começava a murmurar. A tensão crescente fazia o ar parecer vibrar. Ela, futebol, controlando o próprio coração. O que significava escolher entre seu pai e seus amores? E enquanto os murmúrios cresciam em intensidade, a luz pulsante do véu a envolveu, como se estivesse presa em uma rede de poder e destino. Eu não sei o que fazer, gritou Ana. A dor em sua voz ecoando no silêncio, desesperada. Que poderia ser mais devastador do que perder um amor? E então, a verdade se impôs como um furacão e a escolha dela se aproximava perigosamente. Escolha, Ana! Vozes ecoaram, cada uma pressionando a se decidir. E antes que pudesse processar tudo, uma nova onda de luz envolveu a praça e a última verdade que ela nunca imaginou começou a emergir. Um segredo muito mais profundo e devastador à espreita nas sombras, desafiando tudo o que ela sabia. Ana estava no centro de um furacão. As revelações inundavam sua mente e o peso do véu a sufocava. A verdade ecoava. Ela era a raiz da maldição, a chave e a prisioneira. O olhar aflito de Lucas e a tensão fria de Rafael a cercavam, mas o clamor de seu pai reverberava em sua mente. Você tem que decidir, Ana! Uma onda de emoções a puxava para trás, como se quisesse prendê-la a um destino que não podia aceitar. As sombras dançavam ao seu redor e os rostos familiares a observavam, cada um implorando por sua liberdade. O coração de Ana parecia um tambor, pulsando com medo e desespero. Não quero perder ninguém. O grito dela ecoou, mas as palavras pareciam se perder na confusão. Lucas a olhou, o desespero escrito em seus olhos. Ana, você não precisa decidir agora. Somos mais fortes juntos. Era difícil acreditar. Olhando para Rafael, um sentimento de nostalgia e amor a envolveu. Mas havia algo mais profundo, uma ligação que não podia ignorar. Então a luz começou a brilhar intensamente novamente, drenando toda a escuridão à sua volta. Era como se a própria vida estivesse se concentrando naquele momento, e cada sombra em sua memória estivesse aguardando por uma resposta. A figura de sua avó surgiu na luz. Sua presença era reconfortante e poderosa. Ana, você sempre teve o poder. Use-o! Sem pensar, Ana agarrou o véu mais firme. Se isso é verdade, então eu escolho mudar. Uma explosão de energia irrompeu dela. E com isso, as sombras começaram a se agitar, gritando em protesto. Um silêncio profundo se instalou. A multidão assistia, todos paralisados. O chão tremia levemente e o véu brilha em suas mãos. Eu libero vocês. Rompo a maldição que nos prende. As palavras dela eram um grito de liberdade. O céu começou a mudar, nuvens escuras se dissipando, enquanto uma onda de luz brilhava intensamente. Ana sentiu um calor subir por seu corpo, e a sensação era como um abraço. As figuras familiares começaram a se desfazer em luz, sorrindo para ela,
agradecendo. O peso que carregava começou a desaparecer. Eu sou mais do que essa maldição. Eu sou amor. Eu sou esperança. Nesse instante, Rafael e Lucas se aproximaram, sem rivalidade, mas trazendo consigo um silêncio respeitoso. Ana os olhou nos olhos e, pela primeira vez, viu não só amor, mas compreensão. Eles sabiam que a decisão dela era única e poderosa. Estamos juntos, Ana. Sempre, Lucas sussurrou, enquanto Rafael assentiu, um olhar de entendimento passando entre eles. E então, no crescendo do momento, uma nova realidade se formou. Flores começaram a brotar ao redor, revitalizando o vilarejo. Era como se um novo dia estivesse nascendo, como se a própria vida estivesse começando de novo. Ana sentiu lágrimas de alívio rolarem pelo rosto. Obrigada! Ela murmurou, olhando para as sombras agora libertas, que dançavam em harmonia pela nova luz. Com o último olhar, ela se voltou para Lucas e Rafael, um sorriso se formando em seus lábios. Embora o futuro fosse incerto, eles tinham a chance de reescrever suas histórias, e isso era tudo o que importava. Mas, à medida que ali se acalmava, uma sombra sutil se formou ao longe. Ana franziu a testa. Isso não é o fim? É? Seu coração disparou novamente ao perceber que a paz poderia ser temporária, que o verdadeiro desafio poderia estar apenas começando. Talvez nunca haja um fim, Lucas respondeu, e o olhar preocupado de Rafael complementou a sensação de que algo mais os aguardava. O que aconteceria agora? Ana ainda tinha tantas perguntas, e antes que pudessem se mover, uma voz ecoou suave, mas cheia de poder. O que se seguirá será decidido por vocês. Preparem-se para o que está por vir. O som da voz se desvaneceu, deixando um ar de mistério no ar. A jornada de Ana estava apenas começando. E aí, querida comunidade, você que acompanhou cada reviravolta dessa história, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Nós adoramos ouvir a sua opinião, então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E claro, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com suas ações.